Hi everyone, welcome. Pera lá. Agora sim. Hi everyone, welcome. Sejam todos muito bem-vindos. Logo no início a voz da teacher tá falhando, a gente nem começou a aula ainda, mas agora já melhorou e vamos ter a nossa aula 24.1. Vamos sair lá de tempos verbais e vamos entrar agora em um verbo especificamente. Nós vamos falar sobre o verbo should, que é um verbo modal, bem simples, bem fácil, vocês vão ver. Let's begin. Aula 24.1. Agora sim, né? Dá aquela limpada na garganta. Então, how do you feel today é o quê? É uma pergunta que vai significar como você se sente hoje. Afinal de contas, vamos falar sobre health problems, problemas de saúde. Eu espero que todo mundo aí que está me ouvindo, nos assistindo, esteja tudo bem, com a saúde em dia, porque é isso que importa, tanto a saúde mental quanto a saúde do nosso body, do nosso corpo. Então, a pergunta é feita por um pronome interrogativo how e ele vem na frente do verbo auxiliar do simple present, porque afinal de contas aqui é uma estrutura com simple present. Como você se sente hoje? O meu verbo principal é o verbo sentir, que ele vem aqui na sua forma base sem o to, porque estamos falando de segunda pessoa do singular ou segunda pessoa do plural, dependendo de como essa pergunta está sendo direcionada. Pode ser para uma ou mais pessoas. Today é a minha expressão de tempo que significa hoje. E olha só, human body aches. Temos aqui o corpo humano e os lugares que a gente pode sentir dores. Na verdade, tem muito mais que isso aqui, né? A gente pode sentir dor em tudo quanto é lugar. Mas temos aí umas especificações e vamos falar agora sobre parts of the body, partes do corpo, Então aqui temos aqui o quê? O que é isso? É a preposição of, que significa de. O the, ele é meu artigo definido, então partes do corpo, porque corpo no português é um substantivo masculino. Vamos começar primeiramente com o quê? Com essa parte do nosso corpo, neck. É o quê? Pescoço, neck. Isso mesmo. E lembrando lá da nossa aula sobre roupas e acessórios, vocês podem repetir comigo, aliás, after me, depois de mim, as palavras em inglês para praticar a sua pronúncia. Então, neck, pescoço, nose, nariz, back, são as nossas costas. E a palavra back também é muito utilizada no inglês para outras questões, como come back, venha, né, volta aqui, mas só que back sozinho ela vai significar aqui nessa questão de substantivo como as nossas costas. E vamos para o stomach, que é o nosso estômago ali, nossa parte da barriga, o stomach. Essa região todinha aqui. O que mais? Thigh. São as nossas coxas, coxinha, o colchão aí, dependendo, é o thigh, com aquela questão do TH, que é um tipo de pronúncia que nós não temos no português e é uma das mais difíceis do inglês. Então, thigh, você coloca a língua entre os dentes e fala thigh. Então você não tem nem esse som aqui do GH, né? Você basicamente fala só o THI e acabou a palavra. The next one, próxima. Head. Head significa cabeça. É uma palavra que todo mundo conhece, afinal de contas, o seu headphone, que é quando a gente coloca aquele... Eu acho incrível que eu esqueço as palavras em português. Parabéns, teacher. Que é o fone de ouvido, isso mesmo. Só que é aquele fone de ouvido, né? Você coloca ele na cabeça, o headphone. Isso mesmo. E temos o próximo aí, que é o ear, que é o nosso ouvido. Ear, que parece muito com a pronúncia de ano em inglês. Mas ele se escreve sem o Y. Ear. The next one, shoulder. Nós temos aí o shoulder, shoulder, que significa o quê? O nosso ombro, shoulder, ou shoulders, para ele sendo no plural. Então, temos algumas palavras aí que vão ter o plural regular, onde você só acrescenta o S. E claro que tem algumas regras, dependendo do substantivo, para você acrescentar esse plural.
Não é apenas acrescento o S, tem umas regrinhas aí. E nós temos também substantivos irregulares. E vamos ter uma das partes do nosso corpo aqui, que ele é irregular. Já vou falar sobre ele. Elbow. Elbow, que vai ser o nosso cotovelo. Elbow, cotovelo. Nome diferente, né? Assim como cotovelo, eu acho o nome bem estranho. Cotovelo. Elbow também não é um nome tão bonito de todos que estão aqui. Isso é questão mesmo de você achar a sonoridade da palavra, se ela é bonita ou não. Isso vai depender muito de você. Arm. Arm vai ser os nossos braços, como você pode ver aí. Arm. The next one. Hand. Vai ser a nossa mão. Hand. Knee. Exatamente, esse K não tem pronúncia, tá? É que nem muita gente aí que conhece, por exemplo, a banda. Vocês já ouviram falar da banda Slipknot? É uma banda de rock, não é Slipknot. Esse K não tem pronúncia. Que nem o verbo saber, conhecer em inglês. Ele começa com K, mas esse K é silent, é silencioso, você não fala ele. Ni vai ser o quê? Que vocês podem ver aqui, ó, o quê? Aqui, os nossos joelhos. Então, ni vai ser joelho. The next one, leg, que vai ser a nossa perna. Leg, leg. E a última, sim, vai entrar aí o nosso foot, que é o nosso pé. Ele, sim, é um substantivo irregular, onde você tem a outra palavrinha dele como... Opa, quase que peguei o Vitor. Feet. Tá? Então, foot vai ser pé, feet, pés. Muito bem. Aí temos aí a pergunta, how do they feel? O que mudou desta pergunta para a primeira lá do nosso slide no início da nossa aula? Mudou o pronome pessoal. Então, temos agora uma pergunta direcionada para várias pessoas, they. No caso, o you também pode ser para várias pessoas, mas alguém está perguntando para uma segunda pessoa sobre a terceira pessoa, no caso de how do they feel. Eu pergunto para o Vitor, com a voz falando de novo, eu pergunto para o Vitor sobre quem? Outras pessoas. Então, como eles se sentem hoje, como elas se sentem hoje. How do they feel? Não temos a palavra today, mas não tem problema nenhum. Você pode fazer essa pergunta sem o today, também vai dar a ideia, vai ser a mesma. Como eles se sentem, acabou, não tem o hoje. Aí você tem aí a informação, todos os três estão tendo algum problema. Ele algum problema aqui no ear, no ouvido. Ela algum problema talvez no tooth, no dente. E ele algum problema na cabeça, head. Então temos aí, they don't feel well. Eles não se sentem bem. E o well é o adjetivo que você vai usar aqui, tá? Não vai ser good. Good é bom. Tem essa questão no português. Ah, eu me sinto bom hoje. Não, você se sente bem. A diferença de bom para bem também tem isso no inglês. Good é bom, well vai ser bem. Aí você vai usar nesse sentido. They don't feel well, eles não se sentem bem, então temos a negativa aqui com o verbo auxiliado do simple present. Do not, tá contraído, don't. E a afirmação que eles não se sentem bem. Vamos ver o que está de errado com eles. What's wrong? What's wrong? O que é isso? O que tem de errado? O que está de errado aí? Temos o verbo to be contraído com o meu pronome interrogativo. Então, what é a mesma coisa que what is. What is. E aí o verbo vem antes da palavra wrong porque se trata de uma pergunta. What is wrong? O que tem de errado? Poderia até falar what's wrong with them, ou seja, o que está de errado com eles? O que tem de errado com eles aí? Vamos ver a primeira situação. This boy, ou he, ou Bob, se fosse o nome dele, porque isso é tudo que eu falei é sujeito. He, se eu estivesse falando sobre ele. This boy também da mesma forma, ou Bob, se fosse o nome dele. Eu poderia colocar qualquer pronome pessoal que indicaria que eu estivesse falando... que indicasse que eu estou falando com esse rapazinho aí, aliás, desse rapazinho. Então, he has an earache.
Que é isso? Você pode perceber que você tem a palavra ear, que é a palavra ouvido, e temos agora a palavra ache, que vocês viram lá no início da nossa aula, no segundo slide, que aqueles corpos humanos estavam com dores. E ache vai ser dor em inglês, uma das palavras para dor. Então, quando eu tenho a junção da palavra ear com a palavra ache, eu vou ter dor de ouvido. He has an earache. E eu tenho esse an aqui, porque eu preciso usar não o a. Você tem tanto o a quanto o n. E eu vou usar este aqui, porque ele é usado antes de substantivos que têm som de vogal. Não somente que começam com vogal, mas também que têm sons de vogal, porque vai englobar tudo. Por isso que eu não usei o famoso A, que vocês sempre veem o A aqui nos nossos slides. I saw a boy, um garoto. Por que eu usei o N? Por conta disso. Ear começa com E e tem som de vogal. Muito bem. The next one, nós temos essa moça, que pode ser a Lisa, this girl, esta garota, ou she. E o que ela tem? She has a toothache. Ela tá com dor de dente. Tooth. A gente não viu lá nas partes do corpo humano, mas significa dente. E ele também é um substantivo irregular, onde o plural, nós temos a outra forma que é teeth. Tudo bem? E não é uma regra, tá, gente? Quando são irregulares, você não tem uma regra para seguir. Então, lá naquele slide, quando eu mostrei para vocês a palavra aqui, foot para feet, e aqui a mesma coisa, ela tá com tooth para teeth, isso não é uma regra. Daí tira os dois Os, coloca os dois E's. Não. Isso é uma coincidência, tá? E a gente está trabalhando o que aqui? Com o meu verbo principal chamado has. E aí vocês devem lembrar que o has, ele é do verbo to have, que é o verbo ter. Então a gente vai falar que a gente tem problemas de saúde, health problems, usando o verbo to have. E aqui está conjugado no presente. Presente simples, então terceira pessoa do singular, a gente assume ele como o verbo has. Eu não vou falar she have, he have, tá errado. Vai ser esse has aí, terceira pessoa do singular, em frases apenas, exclusivamente afirmativas. She has a toothache, ela tem dor de dente. E what's wrong with this guy, with this man actually? O que tem de errado aí com esse homem? Vamos ver, let's see, he has a headache. Isso é chato, hein? Realmente, ele tem o quê? Uma dor de cabeça. Eu não sei, eu acho que talvez o dos três aqui, eu não sei dizer qual é o pior dos três, mas eu não tenho muito dor de ouvido. Agora, dor de dente eu já tive, quem nunca, né? Agora, dor de cabeça, ela é mais... É uma parada mais... que acontece mais com mais frequência do que uma dor de dente e uma dor de ouvido, eu acredito. Então, he has a headache, ele tem uma dor de cabeça. Usamos o substantivo had, que termina com D, e usamos a palavra ache, que é dor, juntou tudo, dor de cabeça. What's the matter? A mesma coisa lá, quando eu perguntei what's wrong, eu também posso fazer essa pergunta, what's the matter, que desemboca na mesma situação, né? Qual é o problema? Porque você está vendo uma pessoa sofrendo ali com uma dor, reclamando de dor, e você quer saber o que ela tem. What's wrong ou what's the matter tem a mesma situação nesse contexto. Então temos aí uma pessoa que está com um problema sério. E o garoto está tão novo para ter uma dor no coração, né? Mas vamos lá. I don't feel very well. Eu não me sinto muito bem. I have a heartache. Eu estou daí com uma dor no peito. Dor no peito, né? A gente acaba, enfim, tá lá envolvendo o coração. I have a heartache, uma dor no peito. Isso pode acontecer também para quem tem ansiedade, né? Vamos falar a verdade, a gente sente essa dorzinha no peito. Eu já me coloquei aí porque eu tenho, gente. I don't feel very well, não me sinto muito bem. Lembra do well aí, você não vai colocar o good no meio, que é aquele G-O-O-D, porque isso aí a gente não vai usar para falar como a gente se sente, no sentido enfim, que envolva qualquer coisa, tanto tipo de se você está bem de saúde ou se você está bem no seu humor, você vai usar o well para dizer se sim ou não.
Aí temos outra pessoa que tá com problema, que eu entendo esse teu problema, colega. Isso aqui é um problema que eu passo todos os dias, porque falta aí a questão de você ter a postura. Você, às vezes, quando senta com uma postura errada por muitos anos, você vai ter esse problema sim, viu, colega? What's the matter? Qual é o problema aí? My back aches. Aí presta atenção que na hora que ele fala que as minhas costas doem, a palavra back, ela fica distante da palavra ache, certo? Porque você tá aqui, a palavra ache nessa minha primeira situação, ela tá como verbo. E isso, my back é o sujeito, minhas costas. O que aconteceu com as minhas costas? Qual é o problema dela? Vem o verbo doer, né? Não, perdão, o verbo doer não, vem a palavra doer. Aí nós temos aí o ache, que está trabalhando nesse sentido de doer, e aí eu venho e coloco o S no final dele. Por isso que eu coloquei esse S no final. Minhas costas doem, doem. Aí você tem esse S no final, porque nós estamos falando das costas. Então, my back aches, I have a backache. Neste caso, eu já tenho ela junta, porque eu estou falando de dor nas costas. Não que minhas costas doem, dor nas costas. E aí já está trabalhando aqui como outra classificação gramatical. Vai ser ali o meu substantivo. I have a backache, eu tenho dor nas costas. Perceberam a diferença? Opa, não era para eu trocar não, era para eu apagar aqui. Perceberam a diferença de um para o outro? A mesma coisa se você quisesse falar do seu dente, do seu ouvido, você iria falar my ear aches, my tooth aches e assim por diante. I have a backache, eu tenho uma dor nas costas. E a próxima? A próxima, ela tá com um problema no ombro. Então, what's the matter with her? Qual é o problema dela? My shoulders hurt. Aí, por que agora eu não tenho esse Szinho no final? Como eu tive aqui. Olha aqui. Eu tive esse S no final na palavra ache. Ache é dor. A palavra hurt também vai ser dor. Inclusive, ela é o que eu mais uso, né? Quando eu penso em usar a palavra machucar em inglês, eu uso a palavra hurt mais do que ache. E aqui eu não vou ter esse S, essa flexão, porque eu estou falando no plural. Ah, mas costas é no plural. Pera lá. Você tem uma costa só que costas, ela termina com S no português. Já ombro, você tem o ombro do lado direito e o ombro do lado esquerdo. Às vezes um dói e o outro não dói, né? Então, as costas quando dói é como um todo, porque a costa é uma só. Então, my shoulders hurt. Aqui plural, sujeito plural, ou seja, minhas costas hurt de doer, doem. Dói. Aí o meu verbo vem aqui sem flexão verbal, porque eu estou falando de mais de um item. Então, eu não estou falando... Ah, mas não é terceira pessoa do singular, porque my shoulder não é uma pessoa, não são várias pessoas, sim. Mesmo sendo uma coisa, né, uma parte do nosso corpo, ela está no plural. Então, se está no plural, ela não vai fazer parte deste pronome pessoal aqui. Ela vai fazer parte deste pronome pessoal aqui, they. Então, no lugar de my shoulders, eu poderia falar they hurt. They hurt. Quem são eles? Os meus ombros estão doendo. Se fosse só um ombro, eu usaria o it. Jesus, tá indo sem eu mexer. Tá, mentira, eu tô mexendo sim. Mas foi sem querer. It. Aí eu usaria it hurts, com S no final, com aquela flexão verbal que vocês estão carecas de saber, que eu passei 3 aulas falando sobre isso. What's the matter? Qual é o BO? Qual é o problema? A gente pode também colocar como a gente fala no português, né? A gente usa muito gírias, né, para falar isso, qual é o BO, que tá vendo, que velhinho, essas coisas assim. Nossa, eu fui lá no desenho esqueci até o nome do bichinho, do coelho, e falei uma frase clássica dele. Então, I have a pain in my knee. Temos uma terceira palavra para falar sobre dor. Então, a gente tem o ache, a gente tem o hurt, e agora tem o pain, que é dor também. Então, I have a pain in my knee. Eu tenho uma dor aí no meu joelho. Também te entendo, colega. O joelho dói.
I have a pain in my knee. E é isso, então você tem essas 3 palavras. Só que quando eu uso pain, ele vai ser diferente do hurt, vai ser diferente do ache. Então eu tenho que dizer que eu tenho uma dor no meu joelho e não que my knee pain. Eu não falaria assim, my knee pain. Não, aí eu não poderia colocar aqui a palavra pain no lugar de hurt. Não daria certo. Entendeu? Não tem como. Então tem que ser nesse sentido aqui. I have a pain in my knee. Eu tenho uma dor no meu joelho. Health problems, ou seja, problemas de saúde. Health, que tem aquele som do TH no final. Já sabe como faz ele, né? Língua entre os dentes e dá uma sopradinha aí que você vai conseguir fazer. Tem um com som e um sem som. Esse aí não tem som. Health. Então temos aí 3 pessoas, aliás, a mesma pessoa com situações diferentes. Vamos ver lá? A headache, que a gente viu que é o quê? Dor de cabeça. Também a imagem ajuda. Segunda situação, backache, dor nas costas. A gente está usando o ache aqui junto com esses substantivos. Head e back. E o stomach ache, que é a dor de barriga aí na sua barriga, que envolve, obviamente, o estômago. Muito bem? Health problems. Temos mais problemas de saúde que não foram comentados na nossa aula. A gente já viu esses 3 que foram comentados. Então temos aí o the flu. Dá pra ver na imagem, né? Que é a gripe. A gripe pegou feio aí nesse rapazinho. The flu é gripe. Temos o próximo. A cold. A cold já é uma coisa mais leve que a gripe. A gripe deixa você de cama mesmo. Aqui é um resfriado. A cold seria um resfriado. Temos o próximo, a fever. Fever, você pode ver pela temperatura aqui, o lance de medir a temperatura, que se trata de febre. Uma febre. Então, nós temos aqui a palavra, esse A na frente das palavras. A palavra cold é uma coisa, quando eu falo a cold, ela vai significar resfriado. A palavra cold, ele significa gelado, todo mundo conhece. Só que também, como eu disse, mais uma vez eu falo para vocês, dependendo do contexto, a palavra vai significar várias coisas. Então, a cold, resfriado. A fever, fever naturalmente também já é febre. Então, fever é febre. Temos mais, temos a cough. Cough é o ato de tossir. Você tosse, você pode ver aí que todos estão tossindo, menos a mocinha, ela está um pouco... Na verdade, ela é outra situação, acho que ela está dizzy. Já vamos ver. Cough é o quê? O ato de você ficar tossindo e ela está com dizziness, ou seja, dizzy ou dizziness, ela está com tontura. Então, você pode ver, ela está tonta, sentindo quando você não consegue... realmente é isso, é tontura. Isso, estou tentando explicar, mas é tontura. Dizziness. Temos aí a sore throat, que é a dor na garganta. Sore throat, dor na garganta, que é horrível também. Deixa até você sem comer, porque como é que você come com dor na garganta, é horrível. E temos aí a runny nose, o bichinho, que é o nariz escorrendo, né? Você tá com algum resfriado, alguma coisa, e você come, ou a própria gripe, né? The flu, e você tem aí o nariz escorrendo, né? O nariz com o tempo inteiro saindo coisas que, enfim, a gente não precisa falar. Runny nose. E temos mais situações aqui. Então, esse rapaz, ele fala o seguinte: I have a terrible headache. Então, ele colocou um adjetivo para falar sobre a dor de cabeça dele, que é terrível. Eu tô... Na verdade, no português, a gente fala muito eu tô, né, com uma dor de cabeça horrível. Mas no inglês, a gente vai usar o verbo ter. A gente também fala, eu tenho uma dor de cabeça horrível, mas a gente costuma mais falar eu tô com isso, eu tô com aquilo. Só que no inglês você vai usar o have ou has, dependendo do pronome pessoal. Então, headache, dor de cabeça, e ele pergunta, ele não sabe o que fazer, ele pergunta isso aqui, what should I do? E aí entra o nosso verbo modal should, que é a gramática da nossa aula de hoje. Should, ele vai significar o quê? Nessa pergunta, ele vai dizer o que eu devo fazer. Então, devo ou deveria fazer?
Você pode traduzir das duas formas. E aí é isso que vai significar o meu should. Devo, deveria. What should I do? O que eu deveria fazer? E aí alguém que provavelmente vai ser um doctor, um médico. Médico em inglês é doctor, independente de ter doutorado ou não. Então você vai chamar ele de doctor. E aí ele diz o seguinte: You should take a painkiller. Ou seja, você deveria ou você deve tomar um painkiller, que é o quê? Eu acho até engraçado essa palavra. A palavra killer é matador. Killer. A palavra pain é dor. Então, matador de dor é o quê? O remédio aí. Aspirina, alguma coisa do tipo que, né, são vários tipos de remédios. É o que você deve tomar. Tanto é que ele está mostrando aqui a cartelinha com várias pílulas. E é isso que ele deveria fazer. Temos aqui um remedinho e a palavra no pain, que significa sem dor. No pain. E aí eu tenho mais situações. We have a cold. What should we do? Agora mudou o quê? Pronome pessoal. Só que você percebeu uma coisa? Olha só. Aqui eu trabalhei com primeira pessoa do singular. E aqui eu trabalhei com primeira pessoa do plural. Até agora nada foi mudado. Estou usando o meu verbo fazer naturalmente, sem nenhuma mudança. E o meu verbo should sempre fica aqui numa pergunta entre o sujeito e o pronome interrogativo, caso a pergunta venha com pronome interrogativo. Se a pergunta não tivesse esse what, que é o meu pronome interrogativo, eu começaria a pergunta naturalmente com o meu verbo modal, porque todo mundo também já está careca de saber que quando se faz pergunta em inglês, o verbo que vai para frente. E que verbo que vai para frente? Nunca é o verbo principal, a não ser que você esteja mexendo com o verbo to be somente, aí ele vai para frente. Mas como aqui nós temos dois verbos, é o verbo should que passa na frente. Então, we have a cold. Nós temos aí um resfriado. O que devíamos fazer, né? O que nós deveríamos fazer? What should we do? Ou o que devemos fazer? Bem, aí você faria o quê? Tem alguém que fala o seguinte: You should drink a lot of tea and take some vitamin C. Ou seja, você deveria ou você deve beber muito chá e tomar aliás, vitamina C. Não é muito não tem a palavra muito não. Então, tomar vitamina C, que é bom para quem está com resfriado, porque mexe ali com a imunidade, melhora a imunidade. We have a cold, what should we do? Então é isso. Percebeu que o should até agora, quando vocês estão vendo na primeira pessoa do singular aqui e na primeira pessoa do plural, tá sendo bem fácil, né? Você está vendo que não tem nenhuma mudança, uma troca de nada. Você vê que o should, depois do pronome pessoal, numa frase afirmativa, o verbo principal vem na sua forma base sem o to. Então, não tem nenhuma flexão verbal no verbo, numa frase afirmativa, ou o que está acontecendo? Ah, mas não é terceira pessoa do singular. Bem, se você colocasse esse you bem aqui com a terceira pessoa do singular, olha só o que ficaria. Alguém falando, como ficaria? Alguém falando que ele deveria tomar aí muito chá e tomar vitamina C. Ficaria dessa forma. He should drink. Aí o resto da frase. Porque basicamente a mudança ela acontece aqui, de flexão verbal. Não aconteceu nenhuma mudança de flexão verbal porque nós estamos falando do verbo modal should. O verbo modal should e qualquer outro verbo modal que exista, porque são alguns, inclusive vamos ter na aula que vem uma outra aula envolvendo o verbo modal, eles são o tipo de verbo mais fácil, eles são os tipos de verbos. Eles são o tipo de verbo mais fácil do inglês. Agora sim, o português ficou difícil agora. Por quê? Porque ele não tem flexão verbal. Então, todos os verbos modais você vai ter uma facilidade enorme de saber como é que vai fazer frases com ele, porque não tem regra, não tem flexão verbal. Já vamos falar mais sobre isso. Então, my shoulders hurt, ou seja, minhas costas doem. Plural aqui, dói. What do you think I should do? Agora uma pergunta um pouquinho diferente modo de dizer, é porque ela tá só falando assim, o que você acha que eu deveria fazer? What do you think? Ou seja, o que você acha I should do, deveria fazer.
Então, temos aqui simple present e aqui o verbo modal. Temos vários verbos nessa frase. Temos esse verbo aqui, que é o auxiliar. Temos esse, que é o principal do simple present. Temos o verbo modal should e temos o verbo do, que é o principal da parte do verbo modal. Então, temos vários verbos aqui. Esse aqui, primeiro, ele não significa nada. Já o segundo aqui, ele vai significar fazer. Então, tem que lembrar aí dessas especificações. What do you think I should do? O que você acha que eu deveria fazer? Então, alguém fala, you should get some rest. Você deveria, você deve aí descansar, mas não ficar só no celular. Tem que descansar, mas também não sei se essa posição vai ajudar muito as costas dessa pessoa. Então, you should get some rest. Você deveria descansar, tudo bem? E o should? Então, como eu estava falando para vocês, o should, ele é um verbo modal. Os verbos modais em inglês, eles são muito fáceis. Você não precisa quebrar a cabeça com flexão verbal, não. Então, a gente primeiro vamos explicar por que a gente está usando esse verbo should aqui. Porque ele é usado para pedir conselhos em inglês. Claro que o should significa também um pouco mais que isso. Uma das especificações do should, ele é usado para dar e pedir conselhos. Nessa aula aqui, eu trouxe para você tanto dar conselhos, tanto pedir conselhos, certo? Então, nós temos aqui, what should I do? O que devo fazer? What should I do? Agora, se fosse o que ela deve fazer, seria what should she do? Ou seja, o que ela deve fazer? Aí você só troca o quê? O pronome pessoal, somente o pronome pessoal. What should we do? O que nós devemos fazer? Se fosse o que eu deveria fazer, só trocar o pronome pessoal por eu. Se fosse eles ou elas, é só trocar o pronome pessoal. O verbo principal permanece a mesma coisa, que é esse aqui, o verbo principal. O should também, ele não vai ser alterado em nada. Nem nas frases afirmativas, nem nas frases negativas e nem nas interrogativas. Ele permanece assim, com essa escrita, sem nenhuma alteração. E outra pergunta que a gente viu é uma pergunta que envolve aí tanto o simple present quanto o verbo modal. What do you think? O que você acha I should do? Que eu devo fazer. E é isso. Então, não precisa se preocupar com nenhuma flexão verbal. Essa é a parte boa do should. Vamos praticar? Let's practice. Olha aí. Esse cara, esse senhor, ele está com o quê? Com uma situação. Pela imagem, a gente pode ver que ele está tossindo. A gente viu que tosse em inglês se escreve com aquela palavrinha que começa com, que se escreve com C e termina com H. Quem lembra aí? Então, temos aí a palavra cough. Cough. I have a cough. What should I do? Eu tenho aí tosse, né? Eu tô tossindo. Posso traduzir também dessa forma. O que eu devo fazer? Então, ele não sabe o que deve fazer. Então, alguém vai lá e dá o conselho, a recomendação, usando o verbo should, que é o nosso dever, deve, deveria, devia e assim por diante. A gente sabe que a gente usa isso para dar conselho e recomendação. Às vezes até entrar, querer falar, como posso dizer, participar demais da vida do outro. Ah, você deveria isso, vai para lá. Pedir opinião, mas é que no caso ele está pedindo opinião. Então alguém chega para ele e fala assim, I think you, eu acho que você, ou eu penso que você. Esse think, na verdade, é o verbo pensar, mas nesse contexto ele vai significar eu acho. Então é você, a pessoa dá aí um achismo dela que ela deve fazer. I think you. O que vem aqui? Se nós estamos falando de dever, né, de dar como recomendação, pedir recomendação e dar recomendação, o que vem aqui logo depois da palavra I think you? Vem o quê? O verbo should. Da mesma forma, sem alterar absolutamente nada, não é porque estamos falando do pronome you aqui, podia ser o she no lugar de you, podia ser he no lugar de você, você ainda usaria should. I think you should have some cough syrup. Ou seja, eu acho que você deveria ou deve aí o quê?
tomar um pouco desse remedinho para tosse, né? Que é o cough syrup. Eu não sei se tem um nome específico, não conheço. Então, remédio para tosse. É isso, que é aquele... Enfim, me perdi aqui, mas é remédio para tosse. Cough syrup. Muito bem? Que é esse bichinho aqui que vocês estão vendo, ó. Que ele é líquido, né? Você toma ele líquido, não é exatamente uma... É, exata. Eita, isso mesmo, exatamente. A palavra xarope não vem. Eu tô esquecendo, eu tô achando que eu tô esquecendo as palavras, tá vendo? Não sei o que tá acontecendo. Enfim, estou tendo Alzheimer tão cedo. Vamos lá, nós temos aqui a próxima. She has a pain in her. Então, estamos vendo aqui que é uma dor onde ela tem ou ela está, porque no português a gente fala está, né? Então vamos falar ela está. Ah, mas tem o verbo has aqui que é o verbo ter, não importa. Na tradução você pode traduzir de acordo com a sua língua. Se a gente fala assim, vamos falar do jeito que a gente fala. Então, ela está com uma dor aonde? She has a pain in her, ou seja, no joelho dela. In her, que é no dela, o quê? Como é que fala joelho em inglês? Todo mundo sabe. É aquela palavrinha que começa com K, mas você não vai pronunciar. Knee, in her knee. Somente no joelho, o outro tá de boa. That won't go away. Então ela tem aí, ela está com uma dor no joelho que não vai embora. Won't go away. What she do? Então o que vem aqui? Se a gente está falando de conselho, então alguém está perguntando o que ela deve fazer, o que ela deveria fazer. O verbo should vem para cá tranquilamente, sem alterar nada. Tá vendo como é fácil? Não tem regra, não tem flexão, ele vem do mesmo jeito. Então, what should she do? O que ela deve fazer? Aí, o doctor tá aqui e ele fala, she should see a doctor. Ou seja, ela deveria ver aí, ela deve ir a um médico. E quando eu falo see, não é ver. A palavra see em inglês é o verbo ver. To see, verbo ver. Mas quando a gente fala sobre ir ao médico, a gente usa muito no inglês o see. Na hora de traduzir, eu brinquei aqui de ver um médico, mas ela tem que o quê? Ela tem que ir ao médico. Então, na hora de traduzir isso, ela deve ir ao médico. Mesmo que aqui não tenha o verbo go, que é o verbo ir. Mas é porque é uma estrutura usada no inglês, a palavra see, para falar de visitar um médico, um especialista, tá? Então, temos aí a próxima. He's sick. Sick é doente, tá? Então, sick, doente. He's sick. Ele está doente. He has temos aqui ele com o nariz totalmente saindo coisas bem interessantes. E a gente sabe que a gente viu lá na nossa aula que são duas palavrinhas que você vai usar aqui. A palavra nariz e outra que vem antes, que é o runny nose. Ele está aí com o nariz escorrendo, né? Com esse problema. He has a runny nose. E tem mais o quê? Ele está com mais duas situações aqui. Eu não consegui entender que situação é essa. Ah, tá. Na garganta. Ele tá com dor na garganta. A sore throat, que é a dor na garganta. Então, lembra aí. Sore throat. Eu sei que é uma palavra bem difícil, diferente, mas é dor na garganta. Para finalizar, ele tem o que mais? And a headache. Dor de cabeça. I think we should take him to the hospital. Com certeza, essas três situações. Então, a pessoa diz, eu acho, I think, we should take him, que nós deveríamos ou devemos levar ele ao hospital, to the hospital. And that's it. E é isso. Então, uma aula cheia de problemas de saúde, mas eu espero que todo mundo esteja ok com a sua saúde. E eu vejo vocês na nossa próxima aula de Review and Exercise. Bye, bye.